Olá, sou Ariadna Souza, psicóloga e trabalho no CRAED. Os mitos sobre a deficiência intelectual. Deficiência intelectual também usamos a sigla DI. Mas vamos lá. O que é mito? Mito pode ser sinônimo de falsidade ou mentira. É uma ideia que nós ouvimos por aí, acreditamos e até compartilhamos. É algo que não é real e não pode ser comprovado. Mito é falso. E hoje vamos conhecer alguns mitos sobre a deficiência intelectual. A deficiência intelectual é uma doença mental. Muita gente confunde deficiência intelectual e doença mental. Essa confusão é fácil de entender. Os nomes são parecidos, as situações envolvidas também são parecidas. A deficiência intelectual é diferente da doença mental. A doença mental ela está associada aos problemas psiquiátricos e ocorre em pessoas com os graus mais variados de inteligência. A deficiência intelectual, entretanto, não é uma doença em si mesma, em si própria. Ela é um transtorno do desenvolvimento e a principal característica é um nível cognitivo, o nível da inteligência e do comportamento muito abaixo do seu nível de idade cronológica. Por exemplo, a criança tem 8, 9 anos e apresenta um perfil de comportamento e de inteligência de 4, 5 anos. Além disso, o deficiente intelectual apresenta dificuldade de adaptação nos ambientes, demora muito tempo para aprender os conteúdos, são extremamente ingênuos, não entendem muito bem as situações do cotidiano por não conseguirem compreender adequadamente sinais ou situações que já eram esperadas para a sua idade. Geralmente, são crianças muito dependentes de outra pessoa e evitam atividades novas. Ou quando eles não evitam, eles imitam as atividades dos outros, porque eles não conseguem elaborar e ter criatividade própria. Tem dificuldades na memória, na atenção, na percepção do mundo, no raciocínio, no planejamento e execução das tarefas e na resolução, na solução de problemas. Mas algumas pessoas que têm com deficiência intelectual podem desenvolver uma doença mental. Mas não se confunda, são coisas diferentes. Outro mito. O diagnóstico da deficiência intelectual depende de exames. Isso é um outro mito. Identificar a deficiência intelectual não depende de exames, como raio-x, eletroencefalograma, que a gente fala eletro, tomografia, ressonância. Esses exames não fazem o diagnóstico de deficiência intelectual. O mais importante é a observação do comportamento e do rendimento e aprendizagem escolar. Também observar suas dificuldades, seu comportamento por vezes complicado e confuso no meio de outras crianças. Exatamente acontece isso por eles apresentarem imaturidade muito grande. A deficiência intelectual vem sempre acompanhada de alguma síndrome ou sinal físico. É falso. Mas é muito comum associarmos a deficiência intelectual com a síndrome de Down e outras síndromes. Isso porque as dificuldades presentes na fala, na coordenação motora, nas interações, são semelhantes. Há também a crença, a ideia de que toda criança ou adolescente tem sinais físicos da deficiência intelectual, como uma ligeira inclinação para cima dos olhos, uma face arredondada e uma baixa estatura. Mas isso não é verdade e pode variar muito de pessoa para pessoa. Para você ter uma ideia, cerca de 50% das crianças ou adolescentes diagnosticados com a deficiência intelectual não têm causa e nenhum sinal físico. Vamos aprender outro mito? Vamos aprender? Não é possível fazer o diagnóstico precoce antes dos 2 anos de idade. Vamos pensar na criança quando ela tem 1, 2 anos de idade.
ela já demonstra familiaridade com algumas atividades e brincadeiras e demonstra o reconhecimento das pessoas que fazem parte do seu convívio. Na pré-escola, de até 6 anos de idade, os pequenos começam a manifestar suas habilidades psicomotoras e pedagógicas. E é nessa fase que sinais importantes podem indicar que algo não está dentro da normalidade. Alguns desses sinais a serem observados para um diagnóstico precoce são atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. São crianças que demoram a sentar, a andar e a falar. Podemos ver também como sinal a hipotonia motora, crianças meio moles, que caem com facilidade. Outro também é a dependência excessiva. Não consegue fazer algo sem ter alguém por perto. Nós já falamos isso lá em cima. Sem ter alguém para mediar. Imitam muito o irmão mais novo e estão sempre mais atrasadas que ele. Outro sinal importante é a pobreza de recursos. A dificuldade de criar mecanismos novos e adaptativos no ambiente. São mais lentas comparadas à criança da mesma idade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aparece um problema para nós resolvermos, nós que não temos deficiência, nós olhamos o problema, pode ser problema escolar, do trabalho, do cotidiano, e nós começamos a pensar na solução. A pessoa com deficiência intelectual, ela vai olhar para o problema, vai ficar pensando, mas não chega à solução, porque ela tem déficit lá no raciocínio, na atenção, na compreensão, o que vai dificultar e até mesmo impedir a resolução de problemas. Essa é uma das principais características da deficiência intelectual. Vamos ver outro mito? Não há como prevenir a deficiência intelectual. Cerca de 30% a 40% dos casos de deficiência intelectual poderiam ter sido evitados. Então, assim como prevenir, com medidas preventivas, até mesmo antes da gestação. Alguns meios de prevenir a deficiência intelectual são as vacinas na infância e na adolescência, para quando for engravidar, no futuro, possam proteger seu bebê contra as infecções congênitas que podem aparecer durante a gestação. Importante agora, evitar álcool e drogas na gestação, sejam as drogas lícitas, álcool, cigarro, ou as ilícitas, crack, maconha, cocaína, LSD e outras, porque elas aumentam o risco de deficiência intelectual. O uso de ácido fólico são comprimidos. Tomar de preferência 2 meses antes de engravidar e 3 meses depois. Essa é uma vitamina que protege o cérebro contra malformações e dificuldades ou atraso no desenvolvimento durante o período gestacional. Daí a importância de fazer o pré-natal e reduzir o risco de infecções congênitas. Como eu disse, realizar todas as vacinações e evitar contato com determinadas situações quando estiver em período gestacional, para não pegar toxoplasmose, que a gente sabe que vem do gato, a rubéola, varicela, HIV, AIDS, hepatites, herpes, entre outras condições infecciosas que podem levar a graves sequelas e malformações no cérebro de bebês. Outro item importante como sinal é evitar a gestação acima de 35 anos. A partir dessa idade, aumenta o risco de desenvolvimento e de formação de transtorno do desenvolvimento da criança, originando a deficiência intelectual e o autismo. A deficiência intelectual é estática. Isso é uma mentira. A deficiência intelectual não é uma condição estática, parada. Primeiro, ela não pode ser vista somente pelos impedimentos, pelas dificuldades. Devemos considerar o funcionamento da pessoa na interação com o mundo em que vive. Ou seja,
a pessoa tem a deficiência intelectual, mas antes de vermos, de focarmos na deficiência intelectual e nas dificuldades apresentadas, vamos focar nas capacidades dessa pessoa, na pessoa e nas capacidades dela, né? Vamos perceber as oportunidades e os apoios recebidos ao longo da vida. A deficiência intelectual é afetada positivamente pelos apoios individualizados, ou seja, dependendo da estimulação recebida, a criança pode ter ganhos no seu funcionamento e evoluir. Sabemos também que se não houver uma estimulação adequada, essa criança pode involuir na sua condição. Vamos para mais um mito? As crianças com deficiência intelectual aprendem da mesma forma que as outras crianças. Como já vimos, as crianças com deficiência intelectual apresentam raciocínio e compreensão abaixo da média em relação às outras crianças da mesma idade. Elas aprendem de forma diferenciada. Por isso, exigem da família e do professor um esforço e dedicação complementar. Como assim? Criando estratégias de ensino diferenciadas e altamente eficientes. Por isso, a educação inclusiva tem como aliado a adaptação do currículo e o atendimento educacional especializado, o AEE. E estes são direitos das pessoas com deficiência. Devemos oferecer aos estudantes com deficiência intelectual referências de comportamento compatíveis com a faixa etária deles. E isso está relacionado também com a forma de que a gente fala com eles. Devemos, nos atentar para o uso excessivo de diminutivos. Muitas vezes nós falamos assim, educadores, família, faz isso aqui direitinho, faz bonitinho. Outros adjetivos carinhosos que devemos evitar o excesso. Vem cá, benzinho, você tá tão lindinho hoje. Outra coisa que devemos evitar são as concessões individuais pela deficiência intelectual. Não precisa estabelecer limites para ele, é deficiente intelectual. Então ele não precisa aprender a dividir brinquedos, não precisa obedecer, não precisa fazer as lições, pode se ausentar da sala e ficar no pátio na hora que quiser. Isso nós temos que evitar. E outra coisa que acontece, assim, até com frequência, são as ironias supostamente afetivas. Dizer assim, olha, tá chegando a sua namoradinha, olha, ele está apaixonadinho. Isso e outras formas de nos dirigirmos a eles, temos que prestar atenção. Podemos pensar, mas são formas carinhosas de aproximação, Ariadna. Mas olha, elas mantêm os estudantes com DI, com deficiência intelectual, em uma posição inferior e infantil, pois acabamos de negar a possibilidade de vivência da adolescência e da idade adulta por causa da deficiência. Porque a pessoa com deficiência intelectual, a criança com deficiência intelectual, ela vai passar pelos mesmos estágios de desenvolvimento, a pré-adolescência, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Se nós não tratarmos essa pessoa como na fase em que ela se encontra, nós vamos cometer este erro de conservá-lo na infantilização. A realidade é que as crianças com deficiência são como qualquer outra criança. Quer brincar, falar, abraçar, ouvir histórias, fazer amigos, mas apresentam dificuldades escolares e comportamentais e possuem seus próprios desafios. E esses desafios e dificuldades podem ser decorrentes da própria deficiência ou pode ser também por crenças limitantes da família, da criança em relação às suas possibilidades. E aí o que acontece? A família até pode entender que aquela pessoa com deficiência intelectual ela é incapaz. E aí não oferecer os estímulos necessários para a sua evolução, né? E lembrando, currículo adaptado, atendimento educacional especializado são direitos.
E estimulação precoce também. Deficiência intelectual, detalhar para compreender. Essa afirmativa é um mito? Não. Precisamos continuar conhecendo sobre a deficiência intelectual, pois compreenderemos mais e assim ajudaremos as pessoas que nos cercam a ter vida com qualidade e prazer. Nos vemos no próximo vídeo. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais. Tchau e obrigada!